muito boa quarta-feira para vocês. Quartou, live aqui comigo, essa que vos fala, Mariana Lima. Estou dando aí, mentoria para vocês. Vocês sabem que eu sou especialista em gestão de pessoas e também, gestão principalmente da área comercial. Então, eu tô aqui para te auxiliar nisso. O meu papel aqui é fazer com que você assuma o controle da sua empresa, do seu time, Tendo um time aí altamente independente. A gente sempre tá falando sobre temas específicos sobre empreendedorismo, vendas e gestão. Eu quero colocar aqui para vocês o nome da nossa live hoje, ok? Que é Aprenda os sinais que mostram que o seu colaborador não está ajudando a sua empresa a crescer. Então eu vou trazer alguns pontos aqui para você refletir se o seu colaborador ele está sendo insuficiente ou se ele está sendo um colaborador produtivo, tá? Eu só vou colocar aqui o nosso tema e fixar ele e já começa. Enquanto isso, manda aí o aviãozinho do lado para o maior número de pessoas. Aprenda os sinais que mostram que seu colaborador não está ajudando sua empresa crescer. Vamos fixar aqui. Isso aí, fixado, ótimo. Então hoje o tema, a gente tá aí desde segunda-feira trazendo essas lives para vocês. Hoje então eu vou falar para vocês alguns pontos que eu, Mariana, identifiquei que, Mari, como você sabe que um colaborador ele não está comprometido, A gente poderia falar aqui comprometido com o desenvolvimento da empresa. Aqui eu coloquei, ajudando a empresa a crescer. E aí você sabe que desde segunda eu estou deixando, as lives salvas, não sei até quando. Então as outras duas lives, live de segunda, live de ontem, elas estão aqui também no feed, tá? Logo, daqui a pouquinho na minha bio eu vou subir o link. A gente vai fazer lançamento do meu, da minha mentoria Óptimo, dia 26 agora desse mês. Então, ou melhor, do próximo mês, 26 de abril. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês, assim que a live terminar, eu vou subir também nos stories o link e vou deixar fixado também o link na minha bio para vocês entrarem aí no meu grupo exclusivo, onde, a gente vai ter aí um desconto surpresa para quem estiver nesse grupo exclusivo, e também quem estiver nesse grupo exclusivo naturalmente vai receber aí informações privilegiadas. Dito isso, eu quero começar aqui então com a nossa live, com o nosso tema de hoje. Aprenda os sinais que mostram que o seu colaborador não está ajudando a sua empresa a crescer. O primeiro que eu quero falar aqui, desempenho insuficiente. Mari, ficou tão redundante isso, eu sei, mas eu vou te explicar. A minha pergunta para você como gestor, como empresário é: você sabe como você pode fazer com que você tenha um quadro ou um planejamento? Você tem que ter alguma ferramenta que você consiga mensurar se os seus colaboradores eles estão sendo, ativos e se eles estão sendo produtivos ou se eles estão sendo insuficientes, inaptos. Para isso, o que você tem que saber? Você tem que saber dos processos da sua empresa, você tem que saber o processo que cada um desenvolve ou teria que desenvolver, tá? Então, a gente tem que ter o script, Assim como a gente tem um script de venda, você tem que saber começo, meio e fim de cada um dos funcionários, até para você saber quanto tempo leva cada um daquela parte do processo que ele desenvolve. Se você não souber isso, naturalmente você não vai conseguir identificar aqui esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu destaquei, que é o desempenho insuficiente, tá? Aqui eu dei um exemplo, um funcionário que trabalha em uma equipe de vendas e não atinge suas metas de vendas há vários meses consecutivos. Esse funcionário é um funcionário que ele é insuficiente, porque se ele começa
primeiro mês, segundo mês, vamos lá, né? A gente sabe que quando a gente contrata um funcionário, naturalmente tem um tempo de adaptação, que eu, Mariana, né, sempre que me perguntam, Mari, quanto que é esse tempo de adaptação? 60 dias. Em 2 meses dá para você fazer um treinamento, em 2 meses dá para a pessoa se inteirar de todos os processos da sua empresa. É claro que a sua empresa tem que estar organizada, né? Ele tem que saber os processos muito bem estabelecidos, ele tem que saber quem é gestor, quem não é, ele tem que saber conhecer do produto. Agora, se realmente a sua empresa for organizada nos processos, 60 dias é suficiente para ele se inteirar e começar a entrar aí, né? Nesse circuito da sua empresa. Agora, passou 3 meses, passou 6 meses, na verdade 3 meses, dentro de um setor de vendas, aquele seu colaborador, ele não está batendo metas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa no processo que ele está fazendo errado. E aí você, como gestor de vendas, você tem que saber todos os processos da venda do seu produto para você poder, né, não só delegar, que ontem a gente falou sobre delegar, mas também hoje, né, o que eu estou falando de você ter esse feedback e falar para ele, olha, aqui você está sendo insuficiente, aqui não tá legal, né, você não tá produzindo nesse cenário, então você precisa saber dos processos da sua empresa para você conseguir detectar se algum funcionário ele está sendo insuficiente ou se ele está sendo produtivo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa live é falta de compromisso, né? Falta de comprometimento. Então vamos lá. Um funcionário que sempre chega atrasado ou sai mais cedo, ele não participa das atividades, ele só quer fazer aquilo ali, sabe, o quadradinho? E aí eu quero falar para você que você sendo funcionário ou não, você sendo CEO ou não, as empresas não toleram mais esse perfil, né, de funcionário que só quer ficar no quadradinho, sabe, vaquinha de presépio, ai, fui contratado para isso. Eu até quero dar um exemplo aqui que aconteceu, eu vi, eu presenciei isso, eu entrei, eu acho que tem uns 15, 20 dias numa farmácia aqui em Joinville num domingo para comprar um determinado produto e tava chovendo muito. Naturalmente, o que aconteceu, né? Ao entrar eu já detectei que tinha uma goteira, eles estavam ali, né? Tava molhado e aí a gestora pegou e pediu para uma das pessoas, falou assim, fulano, por gentileza, pega o pano, e ela falou super educada, pega o pano e seca ali, né, pra ninguém cair, alguma coisa assim. A pessoa virou e disse exatamente essa frase e eu fiquei pasma. Ela virou pra gerente, pra gestora dela e falou, eu não fui contratada para isso. Agora, qual é a probabilidade dessa pessoa, se ela não mudar esse comportamento, qual que é a probabilidade dela não atingir outros locais, não crescer na vida dela profissional, porque ela só quer fazer aquilo que ela foi contratada. Eu digo para vocês que se eu, Mariana, fizesse só aquilo que foi o combinado, né, na hora das entrevistas que eu fiz, para entrar nas empresas que eu trabalhei, certamente eu não estaria aqui trabalhando melhor, certamente não estaria aqui nessa live falando com você sobre gestão, falando sobre vendas. Então eu sempre tive que fazer o algo a mais, o 101%, é fazer aquilo que ninguém está fazendo, né? A big idea, né? A grande ideia. Quando você vê que tá todo mundo ali no cercadinho fazendo tudo igual, por que não a gente ser disruptivo e fazer algo diferente, algo inovador dentro daquele processo da empresa, ok? Então se comprometa mais. O comprometimento faz a gente crescer na nossa vida profissional. Naturalmente, nós crescendo na nossa vida profissional, a gente vai ganhar mais dinheiro sim, tá? O terceiro ponto que eu quero falar aqui para você perceber nos seus colaboradores é a ausência de criatividade, a big idea, né? O que é a ausência de criatividade? E eu quero até trazer um exemplo aqui. O que a gente percebe muito, principalmente agora no mundo digital, né? Para te contextualizar e para você entender o que eu quero dizer.
No mundo digital, o que está acontecendo? Tá todo mundo fazendo o mais do mesmo. Nos lançamentos dos cursos, nos vídeos do feed. E eu falo isso porque eu, Mariana, tenho me cobrado muito. Ontem eu fiquei, muito tempo refletindo em casa o que eu posso fazer melhor. E aí o que eu quero te dizer é que a gente, às vezes, a gente quer ter uma ideia mirabolante, quando a grande ideia são pequenos detalhes, coisas simples, sabe? O óbvio precisa ser dito. A gente às vezes tem medo de colocar aquela ideia em prática, porque a gente fala, é tão simples. Mas, gente, o simples dá resultado. Se a gente pegar, por exemplo, as propagandas, do passado, que a gente via na televisão, eram propagandas que até hoje a gente lembra. Eu lembro, tem campanhas da própria Parmalat, tem campanha do Guaraná, que ficaram na nossa mente. Por quê? Porque eles não tinham, uma copy, eles não tinham um setor para fazer a copy, eles não tinham uma mega estrutura, então eles tinham que dar tudo de si, porque eles só tinham a ferramenta de TV, só tinham a ferramenta de rádio, ou seja, eles só tinham 30 segundos para impactar o maior número de pessoas. Hoje, nós temos que pensar o que nós podemos fazer para sermos mais criativos. E aí uma dica que parece boba, mas eu tenho tentado fazer muito isso: volta todo dia para casa por um caminho diferente. Vá para o seu emprego todo dia, busca um caminho diferente. Por quê? Porque a gente pensa que não, bota um tênis e vai fazer uma caminhada com um fone no ouvido, escutando aquela música que você gosta no talo. Algumas das minhas ideias vêm quando eu tô no treino. Algumas das minhas ideias vêm quando, por exemplo, eu pego ali a Lola e vou sair dar uma volta no quarteirão. Ontem, quando o Fagner voltou, para quem acompanhou aí os meus stories, ontem eu fiz, de casa o período da tarde por causa, do meu dedão, enfim. Não vem ao caso, depois se você quiser saber, vai lá nos stories. E ele chegou e eu comecei a falar um monte de ideia que eu tive ontem. E ele falou, meu Deus, amor, é maravilhoso se a gente conseguir fazer tal. Então, por exemplo, eu fiquei em casa, não estava aqui no escritório, saí, do meu cenário comum, habitual. Depois, às 15:06, fui andar com a Lola. Quando o Fagner chegou, eu já tive uma ideia que pra mim foi muito grandiosa. E ao terminar aqui a live, a gente vai fazer uma reunião, nós três, e eu vou passar para eles mais detalhada essa ideia que eu tive, porque eu acho que vai dar bom. Então, seja criativo. Nós precisamos de pessoas criativas. Eu vi até uma reportagem, se eu lembrar onde que eu li, depois eu coloco aqui nos stories se eu lembrar, tá? O site, falando que as pessoas mais bem pagas agora, daqui pra frente, em todas as empresas, serão as pessoas que têm ideias. Pessoas que têm ideias inovadoras e pessoas que trazem essa ideia, e mesmo que talvez elas não tenham bem estruturada essa ideia, elas têm a força de vontade para estruturar essa ideia, para fazer essa ideia sair do papel, para fazer essa ideia rentabilizar. Porque aqui, vamos lá, é muito importante, eu sou uma pessoa extremamente criativa, mas se você não pegar essa criatividade e colocar num plano de ação e de fato executar, não serviu de nada aquela sua grande ideia a você ser uma pessoa criativa. Então, quando eu falo de criatividade aqui, eu falo o quê? Você tem que ter a criatividade, você tem que colocar essa criatividade no papel e você tem que dar um prazo para si mesmo, para o seu time, para executar aquela sua criatividade, ok? E aí aqui uma coisa que a gente, infelizmente está faltando não só nas empresas, mas no mundo de um modo geral, que é a falta de iniciativa. Tenha iniciativa. Eu sempre falo, e um dos vídeos que eu coloquei aqui no meu feed ontem, eu falava sobre o não. Tenha iniciativa, sabe? De ser aquela pessoa que talvez numa mesa vai falar o não, tá todo mundo dizendo sim, e você é a pessoa do contraponto, você é aquela pessoa que vai fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Por que na empresa que você está, fazer sempre, estamos há 5 anos fazendo esse processo. Poxa, será que você não tem uma grande ideia e aí você não pode passar essa ideia
tendo a iniciativa de falar, né, para as pessoas, olha, eu tive essa ideia, vamos tentar. O maior erro do ser humano é a gente deixar o medo nos paralisar, e aí a gente tem uma grande ideia, a gente faz até um plano de execução, mas na hora de pôr em prática o medo nos trava. Na hora de você ter a iniciativa para ir para o plano de ação, o medo te trava. Então tenha a iniciativa, mas também tenha a acabativa dessa iniciativa. É muito importante isso. O outro ponto que eu coloquei aqui para você entender e para você identificar se tem algum colaborador aí que não está ajudando a sua empresa a crescer é a falta de colaboração. Ou seja, eu já ouvi pessoas falando, né, e trazendo de novo aquele exemplo da farmácia, não vou fazer porque não fui contratado para isso. Ou você vê alguém do time, por exemplo, você tá aí num setor de vendas, você é o mais velho do time. Você entende de todo aquele processo e chegou uma pessoa nova e você vê que ela está com dificuldades que você já teve quando você chegou naquele processo, naquela empresa. Por que não ter a colaboratividade? Será que tem essa palavra? Vocês dois me ajudem? Mas você entendeu aqui? Por que não ser colaborador, né? E falar assim, cara, eu posso te ajudar. Eu, Mariana, eu acredito que cada vez mais o mundo ele precisa ser compartilhado. As ideias, elas têm que ser compartilhadas, não dá pra gente achar que é o nosso quadradinho, muito pelo contrário. Nas empresas você tem que ter conversa com seus funcionários, você não é o dono da verdade, seja mais colaborativo na sua vida, não só dentro da empresa, mas essa colaboração, ela gera esse compartilhar de ideias. Não converse só com pessoas, por exemplo, do segmento que você trabalha, do segmento que você atua, porque quando a gente conversa com pessoas de outros segmentos, dali vem outras ideias inovadoras, tá? Hoje à noite, por exemplo, eu e o Fagner, a gente vai estar com um casal de amigos que eles têm uma... Eu nunca sei o que é empresa, eu falo que é de aço, mas não é. Ele até briga comigo se ele ouvir isso. Mas pra mim é empresa de aço, mas não é, tá? Mas quando eu converso com ele, principalmente, que tá ali tão inteirado dos processos, sempre vem uma ideia nova. E não tem nada a ver com marketing digital, aparentemente. Mas aí ele fala o cenário dele, aí ele dá uma perspectiva da economia, ele fala alguma coisa de política que eu não estava olhando ou pensando, e ali me faz ter uma percepção diferente do mundo. Então, seja colaborativo, seja participativo. Aqui na agência, todo mundo é colaborativo. Aqui na agência, todo dia a gente troca ideia. Não tem, né? Ah, o Fagner é o dono. Não existe isso. Todo mundo fala, todo mundo opina. É claro que, né, a ideia final é sempre do Fagner, minha, mas todo mundo fala, porque todo mundo faz parte desse processo, então naturalmente todo mundo tem que fazer parte também desse crescimento. A outra coisa que eu coloquei aqui, o sexto ponto é resistência à mudança. Se você tem pessoas na sua equipe que elas resistem, e a gente às vezes, eu falo que o corpo fala, né? Tem pessoas que até a cara fala. Se a pessoa é resistente a uma ideia nova, se a pessoa é resistente em colaborar, talvez essa pessoa não precise estar no seu time, porque ela está de fato empacando o seu negócio. Ela está, né, minando até as outras pessoas. Eu sempre digo isso porque eu já observei isso. Normalmente, quando a pessoa ela é resistente à mudança, ela quer fazer motim na empresa. Ela é aquela pessoa dos corredores, entendeu? Que vai jogando uma ideia negativa na mente das outras pessoas que nem estavam olhando aquilo. Então tome muito cuidado. A pessoa que ela é resistente à mudança não é uma pessoa que está interessada e comprometida, né, com o propósito da empresa e com os valores da empresa, ok? E aí, o último ponto que eu coloquei aqui
falta de compromisso com a cultura da empresa, que é, né, o complemento ali das 6. Toda pessoa que ela é resistente à mudança, ela não é comprometida com a cultura da empresa. E o ano passado eu falei muito sobre a cultura da empresa. A cultura da empresa é como vocês, né, se comportam, como vocês falam uns com os outros, como que é a linguagem com o cliente. Será que com o cliente a gente trata o cliente super bem, mas quando desliga o telefone a gente se engalfinha, a gente se trata mal, é um ambiente carregado, é um ambiente tóxico. Então, provavelmente você também se faça essa pergunta: se está faltando colaboração, será que você como CEO, será que você como gestor também não está trazendo no seu comportamento, nas suas atitudes, esse desânimo para o seu time? A gente tem que se fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente fala assim: a culpa é do outro. Normalmente é isso na vida do ser humano, né? Desde Adão e Eva, desde o Éden é assim, a gente sempre quer colocar a culpa no outro. Mas reflita também você como gestor se as suas atitudes são congruentes com a sua fala quando você delega as coisas para o seu time. Se você está pedindo algo que eles naturalmente não veem em você, eles não vão se comprometer, eles não vão fazer aquilo, eles não vão ficar engajados, ok? Então eu espero que essas 7 dicas aí, esses 7 pontos de reflexão faça sentido para você, reflita sobre isso. Se você, Mari, não sou gestor, mas se você é funcionário, pegue esses 7 pontos e veja o que você precisa mudar na sua vida como funcionário. Será que você identificou ao ouvir essa live que você precisa ser um funcionário mais colaborativo? Então, pegue todos esses pontos, espero que você tenha anotado. Sempre que eu trago uma live, eu falo isso para vocês, venha com papel, lápis, caneta, ok? Vou liberar o link então, né, para vocês terem acesso exclusivo aí ao meu grupo de WhatsApp, para vocês terem aí acesso. Por que disso? Porque dia 26 agora a gente começa, né, ou melhor, a gente faz aí o lançamento da mentoria Óptimo de novo, para você que quer assumir o controle da sua empresa através de um time, né, altamente independente. Então, ao finalizar aqui a live, eu vou subir uns stories com esse link e também vou deixar ele fixo aqui na minha bio, ok? Uma excelente quarta-feira para você. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver também qualquer tema que você queira sugerir para eu abordar aqui nas lives, pode me mandar um direct, ok? Tudo de bom para você, que Deus te dê muita sabedoria nesse dia. Se joga, vamos dar-lhe.